Tem alguma coisa profundamente errada acontecendo nessa novela? E talvez o capítulo de hoje tenha entregado o primeiro sinal de que alguém está disposto a destruir Arthur emocionalmente antes que ele revele alguma verdade perigosa. Porque o que parecia apenas uma audiência tensa acabou se transformando numa sequência de acontecimentos estranhamente conectados, quase como se tudo estivesse sendo manipulado nos bastidores. E o mais assustador é justamente isso: ninguém parece perceber o tamanho da manipulação. A começar pelo comportamento de Arthur diante do juiz. Aquilo não parecia simples nervosismo. Não parecia ansiedade comum. Existia um vazio estranho no olhar dele, uma desorientação quase silenciosa. Como se o corpo estivesse presente, mas a mente estivesse afundando lentamente em alguma confusão impossível de controlar. E Ademir percebeu isso imediatamente. O olhar dele durante a audiência dizia muito mais do que qualquer fala. Era medo. Mas não apenas medo de perder o caso. Parecia um medo de alguém que entendeu que havia algo errado acontecendo ali, algo fora do controle. Tanto que ele pede o adiamento da audiência. Agora pensa nisso com calma. Uma audiência importante. Arthur emocionalmente instável. Reações confusas. Falas desconexas. Sensação de desequilíbrio. E logo depois, a revelação envolvendo o suco adulterado. A novela praticamente colocou as peças diante do público sem dizer explicitamente o que realmente aconteceu. E isso muda tudo. Porque se Arthur realmente ingerisse aquele tranquilizante antes da audiência, então alguém tentou silenciar emocionalmente ele no momento mais importante da trama. E aqui começa a parte mais perturbadora dessa história. Pilar. A novela vem construindo essa personagem de uma maneira extremamente psicológica. Não é uma vilã explosiva. Ela trabalha no silêncio, na manipulação discreta, na sabotagem emocional, no controle invisível. Isso é muito mais perigoso, porque personagens assim raramente atacam de frente. Eles desorganizam emocionalmente as vítimas até que elas próprias pareçam instáveis diante de todo mundo. E não foi exatamente isso que aconteceu com Arthur. O capítulo inteiro parece uma investigação sobre destruição psicológica. Enquanto isso, Dina explode contra Adriana numa sequência carregada de tensão emocional. Mas o mais interessante não é a ameaça de demissão em si, é o ambiente emocional que essa cena cria. Todo mundo está pressionado. Todo mundo está no limite. Todo mundo parece agir movido por paranoia, medo ou descontrole. Como se existisse uma contaminação emocional espalhada pela trama. E aí entra um detalhe que muita gente talvez tenha deixado passar. Adriana descobre que Pilar sabotou o suco. Mas repara numa coisa importante: ela não reage apenas com indignação. Existe choque. Existe preocupação genuína. Porque naquele instante ela entende que a situação ultrapassou rivalidade pessoal. Aquilo virou um jogo psicológico perigoso. Só que o roteiro faz algo ainda mais cruel. Quem toma o suco não é Arthur, é Tilde. E essa troca muda completamente o peso emocional da cena. Porque agora existe uma pergunta desesperadora no ar: Pilar realmente queria atingir Arthur? Ou existia algo ainda pior planejado? A sensação é que a novela está escondendo informações do público propositalmente. E quando uma trama começa a esconder peças importantes, geralmente significa que a revelação futura será devastadora. Enquanto isso, outra cena aparentemente isolada começa a ganhar um peso absurdo: o relato de Otoniel sobre a mulher que apareceu na barraca de flores. Percebe como a novela introduziu isso de maneira quase silenciosa? Esse tipo de construção raramente é aleatória. Barracas de flores em novelas costumam simbolizar memória, segredo, encontros escondidos e mensagens emocionais disfarçadas. E a chegada dessa mulher misteriosa exatamente nesse momento da trama parece carregar um significado muito maior. Quem era ela? Por que o roteiro fez questão de destacar sua aparição? E principalmente, será que ela tem ligação direta com o que aconteceu antes da audiência? Porque existe uma sensação estranha de que todas essas histórias estão convergindo para a mesma verdade escondida. Arthur emocionalmente destruído. Pilar manipulando silenciosamente. Adriana descobrindo a sabotagem. Otoniel percebendo algo suspeito. E uma figura misteriosa surgindo exatamente quando o caos começa. Isso não parece coincidência. Parece preparação. E talvez o momento mais cruel do capítulo aconteça justamente no final, quando Arthur decide demitir Ingrid. Na superfície parece apenas vingança contra Pilar, mas emocionalmente a cena é muito mais pesada, porque Arthur já não parece agir racionalmente. Existe dor, existe humilhação, existe raiva acumulada, mas acima de tudo, existe alguém tentando recuperar o controle desesperadamente.
Só que decisões tomadas em estado emocional quase sempre abrem espaço para tragédias maiores. E se a demissão de Ingrid for exatamente o que Pilar queria? E se Arthur estiver sendo empurrado lentamente para um colapso emocional público? Porque agora a pergunta deixou de ser quem sabotou o suco. A verdadeira pergunta é: até onde alguém está disposto a ir para destruir Arthur antes que ele descubra a verdade? E o pior, talvez essa verdade esteja muito mais próxima do que imaginamos. O mais inquietante nesse capítulo não foi a sabotagem. Foi a sensação de que todos os personagens estão começando a agir como peças de um jogo emocional muito maior. Um jogo onde ninguém mais consegue distinguir manipulação de realidade. E quando uma novela chega nesse ponto, normalmente significa que a explosão mais perigosa ainda está por vir, porque depois da audiência adiada, tudo muda emocionalmente dentro da trama. Arthur sai daquela situação como alguém abalado por dentro, não apenas frustrado. Existe uma deterioração psicológica acontecendo lentamente, e isso fica evidente na maneira impulsiva como ele toma decisões logo em seguida. A demissão de Ingrid não parece racional, parece um grito silencioso. Como se Arthur estivesse tentando ferir Pilar da única maneira que ainda consegue controlar. Mas sabe o que torna isso assustador? Manipuladores emocionais adoram quando a vítima perde o controle publicamente. Porque a partir daí tudo pode ser usado contra ela. E talvez seja exatamente isso que Pilar esteja construindo desde o início. Uma narrativa. Uma versão emocional dos fatos onde Arthur pareça desequilibrado, instável, imprevisível, enquanto ela permanece aparentemente calma. Isso explicaria muita coisa, inclusive o comportamento dela após a sabotagem. Em nenhum momento existe pânico verdadeiro. Existe cautela, frieza, cálculo, como se ela já tivesse previsto as consequências. E aí surge outro detalhe perturbador: Tilde. Porque quando Tilde toma o suco no lugar de Arthur, a novela cria uma ruptura perigosíssima no plano original. Algo saiu do controle. E personagens manipuladores raramente lidam bem com imprevistos. Será que é por isso que o clima do capítulo inteiro parece tão sufocante? Existe uma energia de ameaça silenciosa em todas as cenas. Como se qualquer pequeno erro pudesse provocar uma revelação gigantesca. Enquanto isso, Adriana começa a ocupar um papel fundamental nessa guerra emocional. Porque agora ela sabe demais. E personagens que descobrem verdades ocultas em novelas quase sempre entram em perigo psicológico logo depois. A ameaça de Dinah também ganha outro significado quando analisada com atenção. Talvez Dinah nem perceba totalmente o que está acontecendo ao redor dela, mas emocionalmente ela sente que existe algo errado. Por isso reage de forma agressiva. A tensão já contaminou todos os ambientes da trama. Ninguém mais conversa normalmente. Ninguém mais age com clareza. Tudo virou suspeita. E é exatamente nesse cenário que a história da mulher da barraca de flores volta a ficar assustadora. Porque quanto mais pensamos nela, mais parece impossível que sua aparição tenha sido aleatória. Talvez ela esteja ligada ao passado. Talvez conheça um segredo envolvendo Pilar. Talvez tenha visto algo. Ou pior, talvez ela seja a peça que faltava para desmontar toda a narrativa construída até agora. E se isso for verdade, então Arthur corre um perigo ainda maior do que imaginamos. Porque pessoas emocionalmente fragilizadas costumam se tornar alvos perfeitos para manipulação. E Arthur está completamente vulnerável. A novela deixa isso claro nos silêncios dele, nos olhares perdidos, nas explosões impulsivas, na dificuldade de confiar em qualquer pessoa. É como assistir alguém afundando emocionalmente sem perceber que está sendo puxado para baixo. E talvez o público ainda não tenha entendido o detalhe mais sombrio dessa história. A sabotagem do suco pode não ter sido o verdadeiro ataque. Talvez tenha sido apenas um teste, um experimento emocional para medir o comportamento de Arthur sob pressão. Se isso for verdade, então o próximo passo pode ser devastador, porque Pilar parece estar estudando cada reação dele, cada fraqueza, cada limite emocional. E quando alguém entende exatamente onde dói, o ataque seguinte nunca é acidental. Agora junta tudo: a audiência adiada, o comportamento estranho, a sabotagem descoberta, a troca inesperada do suco, a demissão impulsiva, a mulher misteriosa, os conflitos crescendo ao redor. Nada parece isolado. Tudo parece preparação para uma revelação enorme. E eu tenho uma teoria muito forte. Talvez Arthur esteja sendo conduzido lentamente para assumir a culpa de algo que nem aconteceu ainda. Percebe o tamanho disso? A novela pode estar construindo uma armadilha psicológica completa. Desgastar emocionalmente, provocar desequilíbrio, criar reações impulsivas.
isolar emocionalmente, e depois, destruir a credibilidade dele diante de todos. Porque quando ninguém acredita mais em você, qualquer verdade parece mentira. E talvez seja exatamente isso que alguém quer, mas existe um detalhe que pode mudar tudo. Adriana. Porque agora ela carrega uma informação perigosa demais para permanecer escondida. E se ela resolver confrontar Pilar diretamente? Essa guerra emocional pode sair completamente do controle. Só que existe uma pergunta ainda mais assustadora. E se Adriana também estiver sendo observada? Porque depois desse capítulo, uma coisa ficou clara. Não existe mais inocência nessa história. Existe manipulação. Existe vigilância emocional. Existe alguém movendo as peças silenciosamente. E a sensação mais perturbadora é que o próximo ataque já começou, mesmo que ninguém ainda tenha percebido. Existe um momento em toda novela de suspense psicológico em que a história para de esconder o perigo, e começa a fazer o público sentir esse perigo dentro das cenas. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Porque depois da sabotagem do sulco, da audiência interrompida e da demissão impulsiva, a trama entrou num estado emocional completamente diferente. Tudo parece contaminado por desconfiança. Os diálogos ficaram mais frios, os silêncios mais longos, os olhares mais perigosos. Como se todos os personagens soubessem que alguma coisa terrível está prestes a acontecer, mesmo sem entender exatamente o que. No centro desse colapso continua sendo Arthur. Mas agora existe um detalhe psicológico muito importante. Ele começou a perder a capacidade de distinguir quem realmente está ao lado dele. Isso é gravíssimo. Porque quando uma pessoa emocionalmente pressionada entra nesse estado, ela começa a reagir por instinto, não por razão. E é justamente aí que manipuladores conseguem controlar completamente o jogo. Repara como Arthur começou a agir de forma cada vez mais extrema. Primeiro a confusão diante do juiz. Depois a explosão emocional contra Ingrid. Agora o isolamento silencioso. A novela está desenhando lentamente a queda psicológica dele. E o mais cruel é que talvez ninguém esteja percebendo a dimensão real disso. Porque Pilar não está apenas tentando vencer um conflito. Ela parece querer destruir a estabilidade emocional dele por inteiro. E isso muda completamente o peso das cenas. O tranquilizante no suco deixa de ser uma simples sabotagem, e passa a parecer o início de um plano muito maior. Talvez o objetivo nunca tenha sido apenas atrapalhar a audiência. Talvez fosse criar dúvida. Dúvida sobre o estado mental de Arthur. Dúvida sobre a capacidade dele de reagir. Dúvida sobre a credibilidade dele. E existe algo extremamente calculado nesse tipo de ataque. Porque destruir alguém emocionalmente diante dos outros é muito mais eficiente do que enfrentar essa pessoa diretamente. A reputação implode sozinha, e enquanto Arthur afunda emocionalmente, Pilar permanece observando, quase imóvel, quase fria demais. Mas sabe o que mais chama a atenção? Ela nunca demonstra verdadeiro desespero. Isso é assustador. Personagens inocentes entram em pânico quando os planos dão errado. Pilar não. Mesmo depois da troca inesperada do suco, ela continua mantendo uma postura controlada, como alguém que ainda acredita ter vantagem. E isso abre uma teoria perigosíssima. E se o plano dela tiver várias camadas? Porque pense comigo, Tilde tomou o suco por engano. Isso deveria provocar caos imediato. Mas curiosamente a novela segurou as consequências emocionais desse acontecimento, como se estivesse preparando algo maior. Talvez Tilde tenha percebido alguma coisa. Talvez tenha ouvido algo. Talvez tenha visto uma reação estranha de Pilar. Ou talvez, o verdadeiro efeito do tranquilizante ainda nem tenha aparecido completamente. E aqui a novela começa a brincar com uma tensão silenciosa muito inteligente. Ela não entrega respostas. Ela entrega comportamento suspeito. Otoniel, por exemplo, parece cada vez mais inquieto depois da história da mulher da barraca de flores. E sinceramente, aquela cena está ficando importante demais para ser apenas um detalhe paralelo. Existe uma insistência estranha nessa figura misteriosa. Quem aparece discretamente em barracas de flores em novelas quase sempre carrega passado escondido, identidade secreta ou informação perigosa. E o comportamento de Elisa também merece atenção, porque ela escuta o relato de Otoniel de uma forma muito específica. Não parece apenas curiosidade. Parece preocupação, como se aquele nome, ou aquela descrição, tivesse despertado alguma memória incômoda. Será que Elisa sabe mais do que aparenta? Porque se souber, isso mudaria completamente a dinâmica da trama. E talvez explique por que tantas pessoas parecem emocionalmente tensas ao mesmo tempo, como se todos estivessem tentando esconder alguma verdade antiga. Agora observa outra coisa perturbadora.
A novela começou a espalhar pequenos sinais de paranoia entre os personagens. Dinah descontando tensão em Adriana, Arthur reagindo impulsivamente, Adriana investigando escondido, Otoniel desconfiado, Elisa inquieta. Isso não é coincidência narrativa, é preparação psicológica. Quando autores fazem isso, geralmente estão construindo uma explosão coletiva, o momento em que todos os segredos começam a colidir ao mesmo tempo. E talvez essa colisão esteja mais próxima do que imaginamos. Principalmente porque Adriana agora ocupa a posição mais perigosa da trama. Ela descobriu a sabotagem, ela percebeu a manipulação, e ela pode ligar peças que ninguém mais conseguiu conectar. Só que existe um padrão cruel em novelas assim: quem chega perto demais da verdade, vira alvo. E eu não consigo ignorar um detalhe específico: a reação de Pilar após Arthur demitir Ingrid. Aquilo não parecia derrota, parecia observação. Como se ela estivesse analisando até onde Arthur seria capaz de ir emocionalmente. Isso é extremamente psicológico, porque talvez Pilar não queira apenas atingir Arthur, talvez ela queira transformar Arthur em alguém irreconhecível, alguém instável, impulsivo, descontrolado. E se essa teoria estiver certa, então o próximo capítulo pode trazer algo muito pior do que imaginamos. Porque pessoas emocionalmente destruídas começam a cometer erros desesperados. E a novela já deixou pistas suficientes de que Arthur está perigosamente perto do limite. Agora a pergunta deixou de ser quem colocou o tranquilizante. A verdadeira pergunta é: o que vai acontecer quando Arthur descobrir que toda a vida dele pode estar sendo manipulada emocionalmente desde o começo? Porque se existe uma conspiração silenciosa acontecendo, ela está prestes a sair do controle. E quando isso acontecer, talvez ninguém consiga escapar das consequências.